O amanhecer em Seul naquela manhã parecia diferente. As nuvens claras corriam suavemente pelo céu, como se a cidade estivesse prestes a receber uma notícia capaz de mexer com o coração de milhões. A brisa fresca de primavera acariciava as ruas silenciosas, e os primeiros raios de sol refletiam nos vidros dos prédios altos, trazendo consigo um brilho quase cinematográfico. Era difícil imaginar que, por trás desse cenário tranquilo, a indústria do entretenimento coreano vivia um frenesi silencioso. Os jornalistas ainda estavam abrindo seus laptops quando um rumor incomum começou a circular entre as redações: Park Eun-bin e Roon, sim, aqueles dois que tantos fãs acreditavam ter uma ligação invisível, haviam se casado em segredo na noite anterior. A manchete chegou como um sopro gelado, inesperada demais para ser real, mas doce demais para ser ignorada. Estilo tradicional da imprensa coreana, sempre cauteloso, sempre cuidadoso, impedia qualquer portal de publicar a informação imediatamente. Tudo precisava de confirmação, de verificação, de evidência concreta. E é justamente por isso que a notícia causou tanto impacto, mesmo antes de qualquer confirmação. A ideia parecia possível. Talvez porque, durante anos, Eun-bin e Roon carregaram uma química tão natural, tão tranquila, tão verdadeira, que ninguém conseguia acreditar que tudo se limitava às telas. No andar superior de redação Ampress, uma repórter mais experiente colocou os óculos e olhou fixamente para o e-mail anônimo que acabara de receber. Havia apenas uma frase: eles não estão apenas namorando, eles já estão casados. Sem assinatura, sem fonte, sem contexto, mas com peso suficiente para deixar qualquer jornalista em alerta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nos fóruns e redes sociais, os fãs começaram a notar movimentos estranhos. Uma funcionária de bufete comentou sobre uma cerimônia muito elegante e discreta em Nansan. Um florista de Itaewon disse que tinha entregado Lily of the Valley em grande quantidade, e essa flor sempre foi conhecida como a favorita de Eun-bin. Ainda mais curioso, ninguém conseguiu ver Roon na saída da academia militar naquela manhã. Embora ele estivesse confirmado em um evento no dia seguinte, as peças não estavam totalmente encaixadas, mas já formavam uma silhueta intrigante. Para entender como essa possibilidade tomou forma tão rapidamente, era necessário voltar alguns anos, até os bastidores do drama fictício Luzes do Inverno. Foi ali que Park Eun-bin e Roon se encontraram pela primeira vez. Ela, já uma atriz consagrada, carregando a serenidade típica das protagonistas coreanas mais refinadas. Ele, um jovem artista em ascensão, com um sorriso capaz de iluminar até os sets mais frios. Desde o primeiro dia, diversas pessoas da equipe notaram que havia algo em comum no modo como eles se olhavam. Não era paixão explosiva, muito menos flerte aberto. Era algo mais silencioso, mais profundo. Um reconhecesse no outro algo familiar. Um funcionário da iluminação recordaria mais tarde, no episódio 5, quando eles filmaram a cena do encontro no piano, houve um momento. Um pequeno instante em que o clima mudou. Os dois simplesmente pararam de atuar e começaram a existir naquela cena. Essas memórias nunca foram confirmadas ou negadas, mas alimentaram o imaginário dos fãs durante anos. Após o fim do drama, Eun-bin e Roon seguiram caminhos separados, ao menos aos olhos do público. Roon partiu para o serviço militar, no universo desta ficção, enquanto Eun-bin mergulhou em novos trabalhos, entrevistas e campanhas. Em uma dessas entrevistas, quando perguntaram sobre amor, ela respondeu com aquela delicadeza que a tornou tão admirada: as coisas mais bonitas da vida precisam de silêncio para florescer. A frase passou despercebida por grande parte da imprensa, mas não pelos fãs. Para muitos, soou como uma pista sutil, um aceno escondido. E talvez eles estivessem certos. Durante os 2 anos seguintes, várias coincidências chamaram atenção. Ambos foram vistos, separadamente, tomando café no Moon Ridge Café, em Anandong. Ambos mencionaram, em livres distintas, que adoravam caminhar pela margem do rio An à noite. Ambos desapareceram curiosamente da mídia durante o mesmo período de uma quinzena.
alegando descanso pessoal. Mas nada, absolutamente nada, sugeriu que eles estavam prestes a dar um passo tão grande. Até ontem, a história verdadeira, segundo uma fonte confiável da indústria, começou de forma simples. Após sua liberação do serviço militar, Rowan voltou à vida civil com uma serenidade adquirida no silêncio das madrugadas em treinamento. Eun Bin o procurou discretamente, e os dois se encontraram em um dos lugares mais tranquilos de Seul, uma pequena galeria de arte em Guangdong, conhecida por suas exposições minimalistas e pelos jardins internos onde a luz natural entra por claraboias altas. Ali, entre pinturas abstratas e esculturas suaves, teria acontecido o primeiro reencontro real, o tipo de momento que não precisa de palavras, porque o tempo já havia dito tudo o que era necessário. Daquele dia em diante, um novo capítulo começou. Não houve declarações públicas, não houve aparições conjuntas, não houve escândalos. Eles escolheram amar da maneira mais coreana possível, silenciosa, disciplinada, cuidadosa. Encontravam-se raramente, mas cada encontro parecia carregar o peso de meses. Caminhavam juntos pela orla do rio ao cair da noite. Visitavam livrarias em Seochon. Tomavam chá em uma casa tradicional em Ikseondong. Sempre discretos, sempre atentos, sempre buscando preservar o que tinham construído. O amor deles cresceu como crescem as flores de primavera antes de desabrochar, invisíveis aos olhos, mais intensas em profundidade. Mas o que ninguém imaginava é que esse amor, tão protegido, tão secreto, estava prestes a se transformar em algo ainda maior. Na noite anterior, por volta das 8 da noite, veículos pretos discretos começaram a subir a colina de Nansan em direção ao Tio House Garden, um local conhecido por sua total privacidade. A vista dali é considerada uma das mais belas de Seul. A cidade se estende como um tapete de luzes, enquanto a NCO Tower se impõe no céu como uma sentinela silenciosa. O local frequentemente é escolhido por CEOs, políticos e estrelas que desejam cerimônias íntimas, longe dos flashes. Às 9 horas, as portas se fecharam para visitantes comuns. Às 9h20, o florista entregou as últimas caixas de lírios do vale, flores pequenas, brancas, delicadas, símbolo de pureza e de novos começos. Às 9h40, os músicos ajustaram seus instrumentos sob a luz suave das velas. E às 10 da noite, Park Eun-bin chegou. Usava um vestido branco de cetim simples, elegante, quase etéreo. Seu cabelo estava preso em um coque baixo com algumas mechas soltas, e o brilho em seus olhos denunciava algo mais profundo que nervosismo, era felicidade pura, nascida de uma decisão que só se toma quando o coração está completamente certo. Rowan chegou minutos depois, em um terno preto impecável, e parecia diferente, não o ator jovem que tantas fãs adoram, mas um homem seguro, maduro, um olhar fixo em apenas uma direção. Ela, um colega de Rowan, que esteve presente, descreveu o encontro deles com uma frase que emocionou quem ouviu. Quando ele a viu, parou de respirar. Foi como se o tempo tivesse sido feito para aquele momento. Os convidados eram poucos, familiares próximos, 2 diretores que se tornaram amigos da dupla, uma estilista que acompanhou Eun-bin por anos e um produtor que testemunhou o início da amizade deles no set de filmagem. Ninguém tirou fotos, ninguém divulgou nada. Tudo aconteceu no silêncio profundo que marca os momentos mais importantes da vida. A cerimônia foi curta, mas carregada de significado. Eles trocaram votos escritos à mão, repletos de calma e agradecimento. Rowan prometeu proteger o sorriso dela. Eun-bin prometeu caminhar ao lado dele, mesmo nos dias em que o mundo parecesse grande demais. Quando as alianças foram trocadas, aplauso leve percorreu a sala, acompanhado por lágrimas discretas. Mas o mais espantoso, o mais inacreditável, aquilo que elevou o rumor ao nível de verdade, estava prestes a acontecer. Enquanto a imprensa tentava confirmar o caso sem sucesso, 2 e-mails oficiais pousaram nas caixas de entrada das grandes redações. Artemis Entertainment, responsável fictícia por Park Eun-bin, escreveu:
Confirmamos que Park Eun-bin celebrou ontem seu casamento em cerimônia privada. Pedimos que o público respeite esse momento precioso em sua vida. Minutos depois, a Novak Star Agency, empresa fictícia de Roon, enviou o comunicado. Roon e Park Eun-bin mantiveram um relacionamento saudável e sincero. O casamento ocorreu com a bênção de ambas as famílias. Reação nas redações foi de completo silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos percebem que estão diante de uma notícia que marcará uma época. Os jornalistas começaram a digitar freneticamente. Os editores abriram espaços nas capas principais. Os fãs começaram a chorar de alegria. E o nome do casal ocupou imediatamente o topo dos trending topics, não apenas na Coreia, mas também no Brasil, onde a cultura coreana tem um dos públicos mais apaixonados e dedicados. A história de amor secreta, guardada por tanto tempo, finalmente havia encontrado seu lugar à luz, não do escândalo, mas da celebração. O amanhecer em Seul naquela manhã parecia diferente. As nuvens claras corriam suavemente pelo céu, como se a cidade estivesse prestes a receber uma notícia capaz de mexer com o coração de milhões. A brisa fresca de primavera acariciava as ruas silenciosas, e os primeiros raios de sol refletiam nos vidros dos prédios altos, trazendo consigo um brilho quase cinematográfico. Era difícil imaginar que, por trás desse cenário tranquilo, a indústria do entretenimento coreano vivia um frenesi silencioso. Os jornalistas ainda estavam abrindo seus laptops quando um rumor incomum começou a circular entre as redações. Park Eun-bin e Roon, sim, aqueles dois que tantos fãs acreditavam ter uma ligação invisível, haviam se casado em segredo na noite anterior. A manchete chegou como um sopro gelado. Esperada demais para ser real, mas doce demais para ser ignorada. Estilo tradicional da imprensa coreana, sempre cauteloso, sempre cuidadoso. Dia qualquer portal de publicar a informação imediatamente. Tudo precisava de confirmação, de verificação, de evidência concreta. E é justamente por isso que a notícia causou tanto impacto, mesmo antes de qualquer confirmação, a ideia parecia possível. Talvez porque, durante anos, Eun-bin e Roon carregaram uma química tão natural, tranquila, tão verdadeira, que ninguém conseguia acreditar que tudo se limitava às telas. Ar superior de redação Ampress, uma repórter mais experiente colocou os óculos e olhou fixamente para o e-mail anônimo que acabara de receber. Havia apenas uma frase: eles não estão apenas namorando, eles já estão casados. Sem assinatura, sem fonte, sem contexto, mas com peso suficiente para deixar qualquer jornalista em alerta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, nos fóruns e redes sociais, os fãs começaram a notar movimentos estranhos. Uma funcionária de bufete comentou sobre uma cerimônia muito elegante e discreta em Nansan. Um florista de Itaewon disse que tinha entregado Lily of Valley em grande quantidade, e essa flor sempre foi conhecida como a favorita de Eun-bin. Ainda mais curioso, ninguém conseguiu ver Roon na saída da academia militar naquela manhã. Embora ele estivesse confirmado em um evento no dia seguinte, as peças não estavam totalmente encaixadas, mas já formavam uma silhueta intrigante. Entender como essa possibilidade tomou forma tão rapidamente, era necessário voltar alguns anos. Os bastidores do drama fictício Luzes do Inverno. Foi ali que Park Eun-bin e Roon se encontraram pela primeira vez. Ela, já uma atriz consagrada, regando a serenidade típica das protagonistas coreanas mais refinadas. Ele, um jovem artista em ascensão. Um sorriso capaz de iluminar até os sets mais frios. Desde o primeiro dia, diversas pessoas da equipe notaram que havia algo em comum no modo como eles se olhavam. Não era paixão explosiva, muito menos flerte aberto. Era algo mais silencioso, mais profundo. Se um reconhecesse no outro algo familiar. Um funcionário da iluminação recordaria mais tarde, no episódio 5, quando eles filmaram a cena do encontro no piano. Houve um momento, um pequeno instante em que o clima mudou. Os dois simplesmente pararam de atuar e começaram a existir naquela cena. Essas memórias nunca foram confirmadas ou negadas,
mas alimentaram o imaginário dos fãs durante anos. Após o fim do drama, Eunbin e Hwon seguiram caminhos separados, ao menos aos olhos do público. Hwon partiu para o serviço militar, no universo desta ficção, enquanto Eunbin mergulhou em novos trabalhos, entrevistas e campanhas. Em uma dessas entrevistas, quando perguntaram sobre amor, ela respondeu com aquela delicadeza que a tornou tão admirada: as coisas mais bonitas da vida precisam de silêncio para florescer. A frase passou despercebida por grande parte da imprensa, mas não pelos fãs. Para muitos, soou como uma pista sutil, um aceno escondido. Talvez eles estivessem certos. Durante os 2 anos seguintes, várias coincidências chamaram atenção. Ambos foram vistos, separadamente, tomando café no Moon Ridge Café, em Anandong. Ambos mencionaram níveis distintas, que adoravam caminhar pela margem do rio An à noite. Desapareceram curiosamente da mídia durante o mesmo período de uma quinzena, alegando descanso pessoal. Mas nada, absolutamente nada, sugeriu que eles estavam prestes a dar um passo tão grande. Até ontem. História verdadeira, segundo uma fonte confiável da indústria, começou de forma simples. Após sua liberação do serviço militar, Hwon voltou à vida civil com uma serenidade adquirida no silêncio das madrugadas em treinamento. Eunbin o procurou discretamente, e os dois se encontraram em um dos lugares mais tranquilos de Seul, uma pequena galeria de arte em Buandong, conhecida por suas exposições minimalistas e pelos jardins internos onde a luz natural entra por claraboias altas. Ali, entre pinturas abstratas e esculturas suaves, teria acontecido o primeiro reencontro real, o tipo de momento que não precisa de palavras. E o tempo já havia dito tudo o que era necessário. De dia em diante, um novo capítulo começou. Não houve declarações públicas, não houve aparições conjuntas, não houve escândalos. Eles escolheram amar da maneira mais coreana possível, silenciosa, disciplinada, cuidadosa. Encontravam-se raramente, mas cada encontro parecia carregar o peso de meses. Caminhavam juntos pela orla do rio ao cair da noite. Visitavam livrarias em Seocheon. Tomavam chá em uma casa tradicional em Ikseondong. Sempre discretos, sempre atentos, sempre buscando preservar o que tinham construído. O amor deles cresceu como crescem as flores de primavera antes de desabrochar, invisíveis aos olhos, mas intensas em profundidade. Mas o que ninguém imaginava é que esse amor, tão protegido, tão secreto, estava prestes a se transformar em algo ainda maior. Na noite anterior, por volta das 8 da noite, veículos pretos discretos começaram a subir a colina de Nansan em direção ao Tio House Garden, um local conhecido por sua total privacidade. A vista dali é considerada uma das mais belas de Seul. A cidade se estende como um tapete de luzes, enquanto a NCO Tower se impõe no céu como uma sentinela silenciosa. O local frequentemente é escolhido por seus políticos e estrelas que desejam cerimônias íntimas, longe dos flashes. Às 9 horas, as portas se fecharam para visitantes comuns. Às 9h20, o florista entregou as últimas caixas de lírios do vale, flores pequenas, brancas, delicadas, símbolo de pureza e de novos começos. Às 9h40, os músicos ajustaram seus instrumentos sob a luz suave das velas. E às 10 da noite, Park Eun-bin chegou. Usava um vestido branco de cetim simples, elegante, quase etéreo. Seu cabelo estava preso em um coque baixo com algumas mechas soltas, e o brilho em seus olhos denunciava algo mais profundo que nervosismo. Era felicidade pura, nascida de uma decisão que só se toma quando o coração está completamente certo. Hwon chegou minutos depois, em um terno preto impecável. Ele parecia diferente, não o ator jovem que tantas fãs adoram, mas um homem seguro, maduro, olhar fixo em apenas uma direção. Ela, um colega de Hwon, que esteve presente, descreveu o encontro deles com uma frase que emocionou quem ouviu. Quando ele a viu, parou de respirar, como se o tempo tivesse sido feito para aquele momento. Os convidados eram poucos, familiares próximos, 2 diretores que se tornaram amigos da dupla,
uma estilista que acompanhou Eunbin por anos e um produtor que testemunhou o início da amizade deles no set de filmagem. Ninguém tirou fotos. Ninguém divulgou nada. Tudo aconteceu no silêncio profundo que marca os momentos mais importantes da vida. A cerimônia foi curta, carregada de significado. Eles trocaram votos escritos à mão, repletos de calma e agradecimento. Roon prometeu proteger o sorriso dela. Eunbin prometeu caminhar ao lado dele, mesmo nos dias em que o mundo parecesse grande demais. Quando as alianças foram trocadas, aplauso leve percorreu a sala, acompanhado por lágrimas discretas. Mas o mais espantoso, o mais inacreditável, aquilo que elevou o rumor ao nível de verdade, estava prestes a acontecer. Enquanto a imprensa tentava confirmar o caso sem sucesso, 2 e-mails oficiais pousaram nas caixas de entrada das grandes redações. Artemis Entertainment, responsável fictícia por Park Eun-bin, escreveu: confirmamos que Park Eun-bin celebrou ontem seu casamento em cerimônia privada. Pedimos que o público respeite esse momento precioso em sua vida. Minutos depois, a Novak Star Agency, empresa fictícia de Roon, enviou o comunicado. Roon e Park Eun-bin mantiveram um relacionamento saudável e sincero. O casamento ocorreu com a bênção de ambas as famílias. A ação nas redações foi de completo silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos percebem que estão diante de uma notícia que marcará uma época. Os jornalistas começaram a digitar freneticamente. Editores abriram espaços nas capas principais. Fãs começaram a chorar de alegria. E o nome do casal ocupou imediatamente o topo dos trending topics, não apenas na Coreia, mas também no Brasil, onde a cultura coreana tem um dos públicos mais apaixonados e dedicados. A história de amor secreta, dada por tanto tempo, finalmente havia encontrado seu lugar à luz, não do escândalo, mas da celebração. A notícia do casamento de Park Eun-bin e Roon espalhou-se como perfume de primavera pelas ruas de Seul. Não houve choque, tampouco escândalo, apenas um tipo de silêncio emocionado que tomou conta das redes, como se cada fã estivesse processando a beleza rara de um amor tão discreto florescendo em plena luz. Aqueles que acompanharam suas carreiras por anos sabiam que ambos guardavam a vida pessoal com extremo cuidado, e por isso a revelação não pareceu invasão, mas um presente inesperado. Na manhã seguinte ao casamento, uma leve névoa cobria o Monte Nansan, dando ao Tio House Garden um ar quase sagrado. Funcionários que ainda limpavam a área comentavam em voz baixa sobre a atmosfera especial da noite anterior. Um deles disse: parecia uma cena do drama mais bonito que nunca será filmado. Nenhuma câmera registrou o momento. Talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão precioso. Dentro da indústria, as reações foram igualmente contidas, mas profundamente respeitosas. Diretores que trabalharam com Eun-bin enviaram flores para sua agência, Artemis Entertainment, elogiando sua coragem em viver o amor no próprio ritmo. Produtores que conheciam Roon desde seus primeiros testes enviaram mensagens discretas, desejando-lhe uma vida matrimonial tão luminosa quanto sua carreira. Nas conversas entre estilistas e roteiristas, repetia-se a mesma frase: eles combinaram de um jeito silencioso, mas perfeito. O casal, por sua vez, manteve-se fiel à sua natureza serena. Logo após a cerimônia, ambos voltaram para o pequeno apartamento que Roon havia preparado em Anandong. De acordo com uma fonte próxima, Bin teria dito: quero começar minha vida com você onde ninguém nos vê, apenas nós dois. A frase, mesmo não confirmada, ouvida própria entre os fãs, que a transformaram em imagens editadas, vídeos emocionantes e poemas que circularam pelas redes. Eun-bin decidiu tirar um breve período de descanso. Não como fuga, mas como promessa. Uma pausa para respirar, para se adaptar ao título de esposa que ela recebia com tanta delicadeza. Já Roon, que se preparava para um retorno artístico, confidenciou a amigos que sua próxima música seria dedicada à pessoa que transformou o silêncio em lar. O clima era de esperança. Não havia curiosidade agressiva nem tentativas de invasão. O público coreano, tão acostumado com casais impossíveis de dramas,
Parecia agora sentir que estava testemunhando uma história que transcende a ficção, e que justamente por isso precisava ser cuidada. Duas agências, Artemis Entertainment e Novax Star Agency, reforçaram a necessidade de privacidade, mas também agradeceram o apoio caloroso. E em uma segunda nota oficial, mais curta e suave, as duas empresas escreveram juntas: pedimos a todos que acompanhem o casal com carinho. Eles não pedem nada além de respeito, e prometem retribuir com sinceridade e bons trabalhos no futuro. A noite caiu novamente sobre Seul, com calma como na véspera do casamento. No apartamento em Anandong, as luzes estavam acesas, mas discretas. Do lado de fora, era possível imaginar Elnbin rindo suavemente enquanto Roon preparava chá, ou os dois sentados na varanda observando a cidade respirar. Não havia luxo, nem ostentação. Mas o tipo de felicidade que não precisa ser mostrada, que só precisa ser sentida. E assim, o amor secreto que começou como faísca tímida nos bastidores de um drama encontrou seu desfecho mais inesperado e, ao mesmo tempo, mais perfeito. Um casamento surpresa, celebrado longe dos olhos do mundo, mas acolhido de braços abertos por todos aqueles que sempre acreditaram que o destino deles não era apenas